Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos de volta com mais uma aula sobre homilética. Nós estamos aí na segunda aula, tá? Eu já tenho um vídeo gravado, ensinamos aí sobre como extrair, né, as ideias do texto. E hoje vamos dar uma recapitulada para dar sequência na aula, então. Eu sou o pastor Marcos, estarei ministrando esse curso com você por mais 2 aulas aí, eu acho que já terminamos esse assunto, ok? Então vamos recapitular a aula passada. Se você não assistiu esse vídeo, né, da aula passada, entra aí no meu canal do YouTube e na minha playlist aí, você vai encontrar então a primeira aula sobre a homilética, tá ok? Então, nós só estaremos agora recapitulando, tá? Para que a gente possa ganhar tempo. O texto que nós estamos trabalhando é o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Eu vou mostrar agora para vocês então como que ficou as ideias que nós extraímos do texto, tá ok? Prosseguindo então. Então, o versículo 1, Jesus estava passando por Jericó. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Então, recapitulando, você vai lá no texto, lê o primeiro versículo e tira a ideia que está contida no versículo. Então, para cada versículo, nós vamos extrair uma ideia, tá? Isso está no texto e nós temos que aprender a identificá-las, tá ok? Como eu disse na aula passada, dá uma olhadinha lá no outro vídeo que você vai entender melhor, e é uma coisa fácil de fazer, não é difícil. Versículo 2, aqui eu era chefe dos publicanos, tá? Lembrando aí sempre o versículo na frente, tá ok? Aí, ó, ele queria ver Jesus, mas tinha obstáculo. Verso 4, ele luta pelo que ele quer. Verso 5, Jesus deu uma oportunidade a Zaqueu e ele aceitou. Zaqueu aproveitou bem a oportunidade e Jesus e Zaqueu provocaram uma crise. Zaqueu enfrenta e administra a crise. Jesus gosta da atitude de Zaqueu e Jesus declara a visão. Então, isso aí nós vimos na aula passada, nós aprendemos a extrair essas ideias. E agora nós vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo agora então? Tá? O próximo passo agora é separar 3 ideias, tá? Nós vamos separar dessas 10 ideias que nós tiramos do texto, nós vamos separar apenas 3, tá? Lembrando que temos que, para identificar, né, o versículo na frente. Então, eu vou pegar a primeira ideia do versículo 4, que é ele luta pelo que quer, tá? Vou pegar o versículo 3, que diz assim, ele enfrenta os obstáculos, tá ficando claro aí? E vou pegar também o verso 5, ele aproveita as oportunidades. Então, eu escolhi 3 versículos. Veja que eu não mantive a ordem, pode ser numa ordem aleatória, desde que as ideias interliguem entre si. Porque essas ideias que eu separei aqui, elas se tornarão agora os tópicos do meu sermão, tá? Lembrando que o que nós estamos aprendendo aqui é um esboço completo. Terminando aqui, nós vamos para um sermão completo. Nós vamos até o final do texto, né, de Zaqueu, até o versículo 10, especificando. Vai levar um pouquinho de tempo, mas passo a passo a gente chega lá, tá ok? Então ficou claro? Eu extraí as ideias do texto, separei 3 ideias que estão aqui, tá? E agora o próximo passo, então, é escolher um tema, tá? Eu tenho agora 3 tópicos e posso escolher um tema para esses 3 tópicos. Mas antes de falar aqui de criar um tema, eu quero explicar alguma coisa muito, muito importante, fundamental, dentro do tema. O tema é o nome ou o título do sermão, tá? Ele deve ser claro, curto e contemporâneo, beleza? O tema deve prender a atenção dos ouvintes e aguçar a curiosidade. Então, é no seu tema que você vai chamar a atenção dos ouvintes. Então, preste muita atenção nisso aí, beleza?
Então, vamos para o tema agora. Veja como que ficou meu tema, que eu escolhi para os 3 tópicos. Lógico que se você que estiver fazendo, você pode criar um outro tema, tá ok? Princípios certos de grandes vitórias. Esse vai ser o tema que eu escolhi. Beleza? Então ficou claro até aí? Eu vou sempre recapitulando aqui para você não perder a linha de raciocínio. Então, primeiro, nós extraímos todas as ideias dos versículos, que foram 10. Depois nós separamos 3 ideias que se tornaram agora os tópicos do nosso esboço, tá? Agora eu já vou para o tema, eu vou escolher um tema. Já escolhi o meu tema. Qual é o próximo passo agora, então? O próximo passo agora é o seguinte: identificar a ideia central do texto. Olha só que interessante, tá? Identificar a ideia central do texto. Pastor, o que é a ideia central do texto? A ideia central do texto é aquilo que o texto fala, ok? Olha só que interessante. A ideia central do texto é identificar o que o texto fala. Outra coisa importante é tentar resumir o texto no máximo 10 palavras, ok? Por que, pastor, que é importante descobrir o que o texto fala? Porque nós, ao termos aí um texto para pregar, e uma vez identificando o que o texto fala, fica fácil para nós, tá, pregarmos aquilo que o texto está falando. Porque já vista, como expliquei lá nas aulas teóricas, né, que existem pessoas que leram um texto e pregam muitas coisas que não estão no texto. Tá? Então é importante descobrir qual é a ideia central do texto. Sempre vai aparecer essa frase abreviada, né, ICT, ideia central do texto. Então é assim que se extrai. É resumir o texto no máximo 10 palavras. Vamos ver como é que ficou, então, a minha ideia central do texto? Olha só, Zaqueu procura ver Jesus de cima de uma árvore e desce. Leva-o para casa e encontra nele a salvação. Ficou claro para vocês o que é que o texto está dizendo? Simples. Veja que eu resumi praticamente a história aqui. Tá ok? Isso é fácil de fazer, não é difícil. Qual o próximo passo agora, então? Uma vez que eu já identifiquei a ideia central do texto. O próximo passo agora é, na verdade, identificar o objetivo geral. Porque aqui nós já temos um tema, nós já sabemos o que é que o texto está falando, então eu tenho que saber que linha, né, o meu caminhão, o meu sermão, ele vai tomar. O sermão que eu estou montando aqui, ele vai se direcionar para um sermão evangelístico, por exemplo. Eu vou falar sobre a evangelização, sobre ganhar almas. Então, o meu sermão, né, ele é evangelístico, mas também ele pode ser devocional. A mensagem que eu quero trazer aproxima as pessoas de Deus. Enfim, olha só como é interessante. Ele pode ser pastoral, né? Aquela mensagem de encorajamento, de fortalecimento, entendeu? Mas também pode ser um sermão ético. De repente é uma palestra, vamos falar de aborto, vamos falar sobre drogas, enfim. Saber para que linha de raciocínio você vai caminhar com o seu sermão. Também o sermão pode ser doutrinário, né? Você vai expor aí alguma doutrina bíblica, então você nomeia esse sermão para qual for o propósito aí, beleza? Então, nós identificamos qual é a ideia central do texto, o que o texto fala. Nós caminhamos agora para o objetivo geral. E outra coisa que nós vamos identificar também, tá? Sempre com uma caderninha de anotação, é o objetivo específico. O que é o objetivo específico? O objetivo específico é aquilo que você vai pregar, é aquilo que eu vou pregar e o que eu espero do meu ouvinte. Tá?
Olha só que interessante, todo pregador, tá, ele precisa saber o que ele vai pregar. E ele precisa saber o que ele espera do ouvinte. Quando eu vou para o púlpito com esse propósito, com certeza o meu sermão ele vai ser bem direcionado. Amém? Então, ficou claro qual você anota a sequência certinho, treina isso aí para você não queimar as etapas aí. É bom colocar tudo em ordem aí e seguir passo a passo, tá ok? Então, vamos ver como é que ficou aí o meu objetivo específico. Olha só, eu vou destacar para os meus ouvintes alguns princípios de grande vitória para que os mesmos alcancem grandes vitórias. Você percebe então qual é o meu objetivo específico? Eu vou destacar para os meus ouvintes alguns princípios de grandes vitórias para que os mesmos alcancem grandes vitórias. Ficou claro, irmão? Claríssimo, né? Então, qual seria agora então o próximo passo, ok? O próximo passo agora é a tese. A tese é sempre uma palavra afirmativa. Olha só que interessante. Então é bom, na hora em que você estiver, né, explanando aí um ponto do seu sermão, você está jogando isso para a igreja, sempre uma palavra afirmativa. Vamos ver então qual é a minha tese aqui, tá? Olha só, Zaqueu é um grande exemplo de vencedor. Então, vez ou outra, eu posso estar afirmando isso para a igreja. Isso ajuda a confirmar a sua mensagem, a sua pregação. Beleza? Então, a tese também é uma coisa que não é muito difícil. Alguns pregadores usam, outros não. É um recurso que a gente pode usar, que também ajuda, né, a confirmar o sermão. Beleza? Outro passo importante, tá? Então seria a introdução, ou então nós já temos aí o tema, tá? Nós já temos aí a ideia central do texto, você já sabe o que o texto fala, você já tem o seu objetivo geral, né? Para que tipo de sermão você quer direcionar, que tipo de raciocínio você quer direcionar o seu sermão, você já tem o seu objetivo específico, você já sabe o que você vai pregar e o que você espera do seu ouvinte, tá? Então, agora seria a introdução, né? Não é interessante chegar já pregando, né? Então, na introdução, existem algumas coisas importantes que eu quero destacar para vocês, tá bom? Lembrando também que isso aqui, irmãos, é só o esboço completo. Depois nós vamos fazer o sermão completo, tá? Em nome de Jesus. Então fica assim, ó. Na introdução, a introdução, ela deve provocar interesse e despertar a atenção dos ouvintes. Na introdução também é o momento no qual eu uso desse recurso também para chamar a atenção dos ouvintes, ok? Deve-se evitar na introdução pedidos de desculpas. Irmãos, isso não é bom, tá? Tem pessoas que ficam apresentando desculpas na hora da introdução da mensagem. Eu não sou pregador, né? Enfim, uma série de coisas. Então, evite essas coisas, tá? Outra coisa, antecipar o que se dirá mais tarde, tá? A gente corre o risco de estar tão afoito para falar que a gente começa na introdução já citar coisas que a gente vai falar lá na frente. Tome cuidado com isso aí. Evite falsa modéstia, né? Exemplo, eu não sou digno de assumir este púlpito, tá? Então são tipos de introdução, irmãos, que não cola, não cabe, tá? Outra coisa, eu não sou digno de falar a um auditório tão seleto. Olha só, então as pessoas vão criando, né, na verdade, essas desculpas aí. Outros vão dizer assim, eu fui pego de última hora, enfim. A introdução
nós devemos evitar essas coisas que é comum a gente ouvir isso aí. Ainda que você seja pego de surpresa, ainda que você foi pego de última hora, não transpasse isso para a igreja, tá? As pessoas não têm culpa disso, tá? Segura a bronca, creia no Senhor aí que o Senhor lhe capacitará. Amém? Ficou claro? Então, meus queridos, então nós temos uma frase de transição, tá? A frase de transição, na verdade, é uma frase usada para fazer a passagem da introdução para o primeiro tópico, ok? Do primeiro para o segundo e assim até o último. Então veja como eu vou usar aqui a minha palavra de transição, tá ok? O primeiro princípio vitorioso de Zaqueu eu vou falar, lutar pelos seus sonhos, tá? Aí a gente vai ver mais para frente que para cada tópico aqui, são 3, então para cada tópico vai ter interpretação, vai ter argumentação, ilustração e aplicação, tá? Mas é uma coisinha que a gente vai ver na próxima aula, tá ok? Isso aqui é só um exemplo de como funciona, de como você monta o seu esboço. Então a minha palavra de transição vai ser sempre essa aqui, ó. O primeiro princípio vitorioso de Zaqueu é lutar pelos seus sonhos. Qual é o segundo? O segundo princípio da grande vitória de Zaqueu aproveitar bem as oportunidades. E o terceiro e último princípio vitorioso da vida de Zaqueu é ele enfrentar os obstáculos com honestidade. Então ficou claro aqui, irmãos, tá? É uma sequência, uma vez estudada passo a passo, com calma, com tranquilidade, você com certeza vai conseguir construir o seu esboço, tá? E uma vez com um esboço bem trabalhado, bem especificado, você conseguirá com certeza organizar suas ideias e trazer um bom sermão. Então, na próxima aula, tá? Nós vamos então explanar aqui um esboço completo, tá? Eu vou mostrar para vocês como que fica a introdução, certo? É um pouco demorado, mas passo a passo a gente chega lá. Então eu quero desejar a você uma boa aula, estude, treine bastante, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que Deus ajuda quem se esforça. Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém?